Quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 2, eu estou expondo a carta de Paulo à igreja em Roma, hoje capítulo de número 2, e eu farei a leitura do texto bíblico, porque se faz necessário ler o texto bíblico, 29 versículos, para alguns é até um tormento, quando o pastor começa a ler, fala, nossa, esse tanto de versículo. Mas Deus fala por meio da Escritura Sagrada, irmãos. Não faz sentido a gente estar aqui e abrir mão daquilo que para nós é a prioridade, que é a palavra de Deus. É por este meio que Deus nos instrui, é por este meio que Deus nos consola, nos conforta. E eu tenho absoluta convicção que, a despeito de mim, Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Então Paulo diz, capítulo 2, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos que pecaram sem lei também perecerão, e todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Mas se você diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a verdade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega que não se deve roubar, rouba. Você que diz que não se deve cometer adultério, adultera. Você que detesta os ídolos, rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei e a circuncisão, é transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a letra,
e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Vamos orar? Ó Deus, diante da tua palavra que é viva, nós nos curvamos e esperamos que o Senhor, pela instrumentalidade poderosa do teu Santo Espírito, fale conosco. Oramos no nome de Jesus. Amém. Ok. Pode me emprestar aí o... Obrigado. Irmãos, Paulo, no final do capítulo 1, versículo 18 ao versículo de número 32, ele mostra o quadro caótico da humanidade que encontra-se em plena depravação total. E Paulo, ele vai sempre apontar para Deus como o justo juiz, e que este homem, a despeito das suas escusas, das suas desculpas, não tem como se safar de Deus no justo juízo. A grande questão que Paulo está apontando aqui é que os judeus, eles, como sempre, agindo na sua forma separatista de exclusividade, eles estavam destratando outro grupo de irmãos que conviviam e faziam parte da mesma igreja, que eram os gentios. É impressionante, se você considerar, o quanto que nós, os homens, nos tornamos especialistas em quebrar os mandamentos de Deus pós-queda. Eu não quero ir muito longe, mas olhando para a Escritura, em Israel, quando foi ordenado como nação, as 12 tribos se dividiu. 10 tribos do norte, 2 tribos no Reino do Sul. A gente percebe também que no início da igreja, ou da caminhada da igreja, no Novo Testamento, igreja primitiva, aquilo que Deus uniu, é fazer judeu e gentio um mesmo povo, estes se dividem, estão dentro da mesma comunidade, fazem parte do povo de Deus, mas estão sempre em guerra, estão sempre tentando tirar vantagem um do outro, e para nossa vergonha, nós não agimos diferentemente deles. Nós fazemos parte de uma igreja, da Igreja de Cristo, que sim tem as suas denominações, irmãos, fiéis como nós, como a gente, as Escrituras, mas a gente não se liga a elas. Já perceberam isso? Que nós não nos ligamos nem às nossas próprias igrejas irmãs presbiterianas, que parece que cada igreja é isolada uma da outra, que nós não fazemos parte da mesma denominação, não temos projetos em comum, estamos sempre em competitividade, para nossa tristeza. E é justamente isso, é um dos problemas que está acontecendo na igreja de Roma, e que Paulo vai dizer que isso acontece porque o homem, ele faz as suas medidas, ele faz os seus juízos diferentemente do juízo reto de Deus. E lembrando aquilo que a Escritura diz para nós, desde o Antigo Testamento, à medida com que você mede, você também será medido. Mateus, ele vai dizer isso com muita propriedade, no capítulo 7, versículo de número 1, não julgueis para não ser julgados. E aí alguns tentam usar o versículo para dizer que ninguém tem o direito de julgar a sua vida, de pesar a sua vida. Todos nós temos esse direito. Não de agir como juízes ou como investigadores particulares, mas de cuidar um do outro. E quando eu olho para a vida de um irmão, que aquele irmão ele está incorrendo em algum erro, eu tenho que julgá-lo de acordo com a Escritura. Mas a grande questão é que eu preciso olhar para a minha vida primeiro, para ver se a minha vida está de acordo diante de Deus, para que eu possa chegar nele e trazê-lo novamente para o meio da comunidade, para perto de Deus. É isso que Paulo também está tratando aqui nesta carta. Os judeus julgavam os gentios julgavam os judeus, e eles não percebiam que ambos estavam debaixo da mesma sentença de Deus. E todos eles deveriam prestar contas a Deus. Por isso, esta noite eu quero trazer uma palavra ao seu coração com este tema: o fracasso do homem que julga diferentemente do justo juízo de Deus. O fracasso do homem que julga diferentemente do justo juízo de Deus. E como é então que Paulo vai nos apresentar esta catástrofe?
primeiramente apresentando a nós o fracasso de ambos, de judeus e de gentios. Capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 16. E é interessante que aqui Paulo está condenando a atitude dos críticos moralistas, sejam eles judeus ou gentios. Olha aí, versículo de número 1. Lembra que quando nós terminamos o capítulo 1, o último versículo vai dizer assim, 32 do capítulo 1, embora conheço a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Versículo 1, capítulo 2, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Paulo inicia dizendo para ambos o que eles são, qual é a condição deles diante de Deus, indesculpáveis. E Paulo então vai dizer por que eles são indesculpáveis, porque o juízo de Deus ele é inevitável sobre ambos, e você pode conferir isso aí, versículo de número 1, que nós acabamos de ler, versículo 2, versículo de número 4. Versículo 2, você pode acompanhar, diz, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. A primeira questão que Paulo vai tratar aqui, que é independente de ser judeu ou gentil, ambos estão debaixo da mesma sentença. E é por isso que a tese de Paulo, ela permanece intacta. O justo viverá pela fé, porque judeus e gentios serão justificados mediante a fé, por meio do Evangelho em Cristo Jesus. A dependência do homem, ela é totalmente referente à salvação de Cristo Jesus. E mesmo aqueles que são salvos, como nós continuamos dentro das nossas medidas de julgamento, agindo completamente contrário àquilo que a Escritura traz a nós. A palavra julgar aqui, ela ocorre 2 vezes neste versículo de número 1, e ela dá a nós o sentido de fazer um juízo desfavorável, seja criticando ou censurando. Paulo está dizendo, não adianta você criticar e censurar o seu irmão se você está incorrendo no mesmo erro. Olhe para a sua vida, conserte-se, para que você então tenha condição de analisar e medir a atitude do irmão que está ao seu lado. Eles condenavam as atitudes pecaminosas uns dos outros, mas não atentavam que eles incorriam nos mesmos pecados. Mas o pior disso é que ainda ocorria na mente de alguns destes, de que pelo fato deles estarem pecando sistematicamente contra Deus, e Deus ainda não ter agido contra eles, ou Deus estava favorável ao pecado deles, ou Deus estava fazendo vista grossa aos pecados que eles estavam cometendo. Um abismo sempre chama outro abismo. Este é o cuidado que nós temos que ter diante de Deus, irmãos. Nós precisamos imediatamente parar de cuidar da vida do outro da forma errada. Nós temos que cuidar da vida do outro, sim, mas da forma bíblica, da forma justa, sempre olhando primeiramente para nós. É aquilo que Jesus diz aos seus discípulos. Enquanto os fariseus estavam preocupados em tirar o cisco do olho do próximo, eles não olhavam a trave que não estava dentro dos seus próprios olhos. E se nós não vigiarmos, nós sempre estaremos incorrendo nos mesmos erros. É justamente isso que Paulo deseja ensinar para aqueles irmãos no passado. Então a palavra aqui de arrependimento envolve muito mais do que um abandono de práticas antigas. A palavra arrependimento envolve o começo de uma nova vida, de uma nova caminhada, de realmente largar para trás, abandonar as práticas antigas, mesmo depois de convertido. Porque mesmo convertido, nós pecamos e arrependemos, e quando nós arrependemos, nós temos que deixar de praticar aquilo que nós estávamos praticando. Então, o juízo de Deus, ele é um juízo inevitável, mas não só isso. O fracasso pesa sobre eles, porque o juízo de Deus também, ele é justo. Quem julga na justa medida é Deus, diz Paulo, versículo 5 ao versículo de número 11.
Mas nós esquecemos isso, assim como eles esqueceram no passado. E nós, na nossa justiça, nós somos duros, implacáveis. Achamos que alguns irmãos e irmãs nem merecem estar no mesmo ambiente que a gente. E menosprezamos a graça e a misericórdia de Deus. Porque o único que tem poder, irmãos, para sondar a nossa mente, o nosso coração, é este Deus justo que Paulo está apresentando à igreja em Roma e a nós no dia de hoje. O Todo-Poderoso examina a conduta do homem e o julga de acordo com a sua conduta. A suma de Paulo é: você colhe o que planta. Gálatas capítulo 5, vida eterna ou condenação eterna. Acompanha o que o texto está dizendo aí. Olha só, versículo 5, mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas. E o Rafael disse isso com muita propriedade hoje no culto pela manhã. O que nós precisamos, irmãos, é sondar o nosso coração para que a gente discirna se a gente está incorrendo nas mesmas práticas daqueles que não servem a Cristo, ou que o não tem como Senhor e Salvador da sua vida. E isso nós precisamos atentar com muita seriedade, porque não é vez ou outra que nós agimos como se fôssemos ímpios, como disse o diácono Rafael hoje pela manhã. E se nós não vigiarmos o nosso coração, a gente destoa completamente daquilo que a palavra requer de nós. É por isso que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos ensina pela palavra, para que por meio do Espírito que habita em nós possamos sempre estar dentro do caminho apontado por Deus. Mas ainda, a tragédia ela é grande, porque o juízo de Deus ela é imparcial. Deus vai julgar gentios e judeus. Ninguém vai se eximir diante de Deus. E Paulo já havia dito isso no capítulo 1, versículo 18 a seguir: você com as suas desculpas, com as suas defesas, você é indesculpável diante de Deus. Então, uma vez que em Deus não existe parcialidade, como ele vai julgar aqueles que pecaram com a lei, judeus, e aqueles que não pecaram, e aqueles que pecaram sem a lei, né? Porque os gentios, neste momento, eles davam as suas desculpas dizendo: Deus não nos julgará, porque Ele não nos deu uma lei como deu para o judeu. O judeu vai ser julgado, porque Deus deu uma lei desde Moisés para ele está ferrado com Deus. Mas nós, gentios, não. Nós estamos no tempo da graça, e o tempo da graça é pura graça, e Paulo diz: vocês estão completamente enganados, porque Deus imputou na mente e no coração de todo homem, independente da lei, um senso de moralidade e da presença de Deus. O judeu tem sim a lei por qual ele será julgado, mas o gentio tem a lei que Deus plantou na mente e no coração dele. É por isso que o ímpio sabe o que é certo e o que é errado. É por isso que o julgamento de Deus, ele é imparcial, ele é justo, tanto para um quanto para outro. Então, os judeus seriam julgados como aqueles que tinham conhecido a lei. Os gentios seriam julgados como aqueles que, embora não tinham uma lei escrita, tinham, entretanto, uma consciência dada por Deus. Deus julgará o homem de acordo com aquilo que ele conhece e tem oportunidade de conhecer. Mas se a tragédia fosse pouca, ela sempre vai aumentar. Paulo agora vai apontar para o fracasso dos judeus. E Paulo, a partir do versículo 17, vai dizer para esses irmãos algumas questões que eles estavam desconsiderando da sua própria importância diante de Deus como povo escolhido por Deus.
dos grandes privilégios e benefícios que esse povo teve no decorrer da história e da caminhada com Deus. Mas este povo denominado judeu, escolhido por Deus, sempre foram de coração duro para com Deus. Foi desde o Antigo Testamento e agora eles continuam com a mesma dureza de coração, mesmo salvos em Cristo e por Cristo Jesus. Então, a partir do versículo 17, eu quero que você acompanhe o que Paulo está dizendo aí. Preste atenção. Mas, se você diz que é judeu, que confia na lei, se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Paulo vai fazer 5 perguntas retóricas, que o judeu não tem como responder, a não ser dizer, eu estou errado. É isso que Paulo está dizendo, porque o judeu batia no peito e dizia, eu, por ser judeu, já tenho garantido a minha salvação. Eu, por ser judeu e por ter recebido a lei, a salvação, ela é minha e de mais ninguém. Nenhum outro povo merece a salvação, a não ser nós judeus. E Paulo diz, vocês estão completamente equivocados. E aí que está o fracasso de vocês. Porque vocês que se gloriam em Deus, que bate no peito, que diz que é o povo de Deus, vocês vivem contrário à lei que Deus deu para vocês. Vocês que ensinam para os seus que não podem roubar, quebram o 7º mandamento, vocês roubam. Que não pode adulterar, vocês adulteram. Que não pode mentir, vocês mentem. Que não pode medir com uma medida injusta, e vocês medem as pessoas com uma medida de acordo com seus próprios critérios. O que é diferente, irmãos, de nós nos dias atuais. Paulo vai insistir na derrota dos judeus, perguntando-lhes se as suas atitudes estão de acordo com os seus ensinamentos, versículo 21 ao versículo de número 24. Mas o resultado mais trágico que Paulo aponta para aqueles irmãos encontra-se no versículo de número, deixa eu procurar aqui, deixa eu virar a folha, versículo de número 24. Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Eu não sei se vocês vê isso, enxergam isso como tragédia, mas eu enxergo. É como quando a gente escuta alguém dizer, rapaz, até que eu gostaria de ir lá na sua igreja, mas a forma como você anda e fala, não me conduz até ela. O nome de Deus é blasfemado por causa de vocês, judeus, que se batem no peito e dizem que a lei e Deus é totalmente de vocês. E se nós não vigiarmos, nós agimos da mesma maneira. Nos orgulhamos de ser crentes, nos orgulhamos de fazer parte da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas nós não podemos esquecer, irmãos, que fomos alcançados mediante a graça, somente a graça de Cristo. Que em nós mesmos não temos nenhum mérito, que não havia e não há nada em nós que pudesse fazer com que Deus morresse em nosso favor. É isso que os judeus, no seu orgulho, está sendo tratado aqui. Então, Paulo vai insistir que a tragédia que eles promovem, dentro do contexto que eles estão inseridos, é algo indesculpável diante de Deus. Mas Paulo não para por aí. Paulo então vai usar o quadro de judeu e de gentil e dizer, agora eu vou apontar para vocês quem é o verdadeiro judeu, ou o verdadeiro crente. Versículo de número 25 ao versículo de número 29. Então Paulo vai continuar o seu argumento. Eu passei para o capítulo 3 aqui. E Paulo, então, ele vai dizer o seguinte, a circuncisão tem valor se você pratica a lei,
Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, resumindo, é que independente de ser judeu ou de ser gentil, aquele que submete a Deus, aos mandamentos de Deus, este é o verdadeiro crente. Porque a circuncisão que Paulo está dizendo aqui é aquela que acontece no coração tanto do judeu como do gentil. É aquela operação, né, que só Deus pode fazer. É aquela mudança que acontece de forma interna, que tem reflexos externos. É por isso que um judeu convertido, ele vai agir como um gentil convertido. Ele vai adorar a Deus na mesma proporção, ele vai ter alegria em servir os seus irmãos na mesma proporção, ele vai ter prazer na comunidade, na entrega dos seus dízimos, das suas ofertas, ele vai ser um indivíduo feliz diante de Deus, assim como o gentil também. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira circuncisão é uma espécie de circuncisão do coração, que é o que nós chamamos de conversão, de mudança, transformação, que só pode ser operada e realizada por Deus mediante o ouvir do Evangelho e da morte vicária de Jesus na cruz do Calvário. Versículo 27, Paulo destaca que o judeu que será julgado pelo gentio é aquele judeu que é transgressor da lei e que nunca se redime. É aquilo que o Rafael disse hoje de manhã: os justos pisarão nas cinzas dos ímpios, irmãos, porque os ímpios serão consumidos. A figura que a Escritura usa para o destino do ímpio é terrível, é o inferno para todo sempre, e não tem como se eximir ou apresentar suas justificativas diante de Deus, até mesmo, infelizmente, alguns e algumas que estão dentro das igrejas, e que se dizem crentes, mas vivem de uma forma aparente, muito longe daquilo que a Escritura requer de nós. Então, a tese de Paulo, capítulo 1, versículo 16 e 17, permanece intacta. Eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentil. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. É desta maneira que nós temos que caminhar. Quero concluir esta palavra dizendo que toda a humanidade, ela está condenada diante de Deus, seja judeu, seja gentil. O quadro é de caos total. Toda a humanidade, ela é indesculpável diante de Deus, pois Deus se revelou a toda a humanidade, seja por meio da criação, uma revelação geral, e seja por meio da Escritura, que é a revelação especial. E Paulo já no capítulo 1 já dizia que o homem não tem desculpa diante de Deus somente pela revelação geral, somente a criação já seria suficiente para o homem não ter nenhuma desculpa diante de Deus. E a resposta para ambos, judeus e gentios, diante deste quadro caótico de depravação e queda, é Cristo Jesus. Cristo Jesus, não tem outra saída, não tem outro mediador, não existe outro caminho, outra verdade a não ser Jesus Cristo. E aqui eu quero trazê-lo para que você, por alguns segundos, pense o privilégio que foi dado a você por ser escolhido para a salvação por este Deus Trino. Estar sentado aqui, irmãos, é um privilégio que nós perdemos de vista há muito tempo. Sentar aqui na igreja como povo do Senhor, nós deveríamos passar o resto da nossa vida rendendo louvores e glória a este Deus que nos tirou da condição do inferno. E que muitos ainda continuam duvidando de que isto seja verdade. E dão de ombros, ou estão dando um tempo para Deus, como se tivesse poder para isso, mas não tem. A outra grande tragédia, que nenhum de nós sabemos o momento em que nós vamos expirar.
nem eu e nem você. Mas eu sei que há uma grande diferença se qualquer um de nós morrermos agora. Aqueles que morrem em Cristo e com Cristo têm a vida eterna garantida. Mas os que morrem sem Cristo, o inferno também está garantido a eles. E não tem como mudar essa situação. É mediante a fé em Jesus Cristo que ambos, judeus e gentios, podem ser justificados da sua tragédia, que não teria como eles mudar a situação, senão por meio de Jesus. Algumas aplicações práticas para que a gente conclua esta palavra. Primeira aplicação prática diante daquilo que foi exposto, irmão, é que nós precisamos pensar diante daquilo que Deus expõe a nós diante da palavra. Primeiro, antes de nós julgarmos alguém, devemos olhar para nossas atitudes. Até mesmo quando você encontra um irmão incorrendo em um erro, antes de você chamar a atenção dele ou dela, olhe se você não está incorrendo no mesmo erro ou em um erro pior. Mas se tiver, peça perdão para Deus, arrependa-se, volte, e aí você está em condição de chamar a atenção do irmão, da irmã, para que eles possam voltar para o caminho do Senhor. Vigie o seu próprio coração, vigie os seus olhos, porque justo é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira aplicação é que Deus nunca, jamais compactua com o pecado, e nem está fazendo vista grossa para o que nós estamos praticando. Deus não compactua com o pecado. Deus não está fazendo vista grossa. Irmãos, na hora que Deus puxar a corda, na hora que Deus arrochar o cinto, vocês podem clamar misericórdia, porque dura coisa é cair na mão do Deus vivo. E Deus nos trata, diz Hebreus capítulo 12, porque Ele nos ama. Deus nos disciplina porque Ele nos ama, porque nós somos filhos. Aqueles que não estão debaixo de correção não são filhos, é isso que a Escritura diz. Então não pense que Deus está batendo palmas para você se você estiver incorrendo em algum erro, porque Deus jamais age desta forma. Terceira aplicação: dizer-se crente é muito diferente de viver em plena obediência a Deus e a sua palavra. Dizer somente que é crente, irmãos, e não ter testemunho de crente, não faz sentido. Então, mais uma vez, eu recorro àquilo que eu disse antes. Olhe para você mesmo, cuide do seu coração, para que assim você tenha condição de cuidar daquele que está próximo de você, se estiver incorrendo em algum erro. Por fim, nós colhemos o que nós plantamos. Colhemos o que nós plantamos. Seja com Deus, ou seja com os homens. Essa é uma máxima da Escritura, e que a gente nunca, jamais pode deixar de pensar nisso. Feche seus olhos, curva sua cabeça, e vamos orar no nome de Jesus. Pai, diante da Tua palavra que é viva, Tua palavra que nos constrange, porque ao olharmos para dentro de nós mesmos, nós nos vemos agindo como aqueles irmãos no passado na igreja em Roma. E às vezes nós estamos julgando, medindo um irmão, uma irmã, sem olhar para o nosso próprio coração e para as nossas atitudes. Tenha misericórdia de nós. Às vezes agimos também, ó Deus, sempre em competição com um ou com outro, tentando ser o melhor, ser o maior, como se isso diante do Senhor tivesse importância. A palavra diz que aqueles que se exaltam serão humilhados, os que se humilham serão exaltados. Por isso, ó Deus, nós pedimos que nesta noite o Senhor
mais uma vez, na tua infinita misericórdia, tenha compaixão de nós. Nos dê um coração moldado pela tua palavra, um coração que verdadeiramente reconheça de uma vez por toda que a nossa condição hoje, Senhor, não é por nosso mérito, mas somente pela graça infinita do nosso Deus Trino, que nos tirou, ó Deus, da condenação eterna, dando a nós, ó Deus, e trazendo-nos para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor, no decorrer da semana, dê a nós várias oportunidades para agirmos, vivermos, testemunharmos como crentes, verdadeiros crentes do Senhor e no Senhor Jesus, para que outras pessoas, ó Deus, rendam-se a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós oramos na mediação dele mesmo. E assim, nós queremos abençoá-los de acordo com o que a Escritura tem dado a nós, povo de Deus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, que as riquezas gloriosas do Santo Espírito seja derramada abundantemente sobre a sua vida, e derramada também sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.